Amém. Números capítulo 11 diz: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Amém? Você pode sentar. Irmão, nós seres humanos, nós somos muito vulneráveis. Nós não fomos criados para conduzirmos-nos a nós mesmos. Nós fomos criados para olhar para uma liderança. Eu estou plenamente convencido disso. Aquele ser humano que não tiver um referencial de liderança, ele trilha uma estrada perdido. Trilha uma estrada perdido. A entrevistadora da TV holandesa que esteve aqui, ela dizia assim: então você acha que uma multidão que está nessa Universal, na verdade ela não dizia você acha, ela colocou a declaração dos bispos da Universal para eu ver, e ela fez a pergunta em cima disso: o que você tem a dizer? Ele diz: nós podemos enganar uma ou duas pessoas, mas uma massa muito grande populacional, será que toda essa multidão está enganada? E ela dizia: e você, o que você acha? E eu dizia assim: olha, há milhares de anos a Igreja Católica está levando pessoas a adorarem um boneco de gesso. Há milhares de anos a Igreja Católica está transformando homens e mulheres em santos, e a multidão vem adorando há milhares de anos. Há milhares de anos se reza a missa para os mortos. E eu disse: o espiritismo, a macumba, a umbanda, a quimbanda, a magia negra, etc., isso existe antes de Cristo. As religiões egípcias e hindus existem antes de Jesus Cristo pisar na terra. E até hoje, do mesmo jeitinho, as massas populares estão sendo enganadas. Então eu disse: certamente, eu acredito realmente que existe uma grande massa enganada na Igreja Universal do Reino de Deus, que para mim, eu deixei isso bem claro, não passa de um templo de Satanás. Mas voltando ao nosso texto, é muito fácil nós nos desviarmos, é muito fácil nós cairmos. Paulo chega ao ponto de dizer: olha, aquele que está de pé, cuide, vigie para que não caia. Às vezes algumas pessoas me mandam alguns e-mails sobre várias situações, principalmente problemas de casamento. Não, pastor, depois que eu passei a ouvir suas mensagens, a minha casa virou um inferno, virou um campo de guerra.
minha mulher fala de você, pastor, se minha mulher te ver, ela te mata. Falei, irmão, não tem novidade nenhuma nisso. Desde que as primeiras mulheres me ouviram, o primeiro desejo delas é me matar quando o marido pisa na geração Jesus Cristo. Isso não é nenhuma novidade. Às vezes é o contrário, quando a mulher vem, o marido quer me matar. Talvez alguém já tenha entrado até aí com a vontade de me matar, mas acaba chegando aqui e ouve a verdade. E o Espírito Santo diz, e aí, o que você vai fazer da vida agora? Foi verdade ou foi mentira o que você ouviu? E as pessoas chegam aqui com o desejo de me matar, de me espancar. Já teve gente que diz assim, se eu soubesse onde achar aquele Tupirani, eu contratava uma galera para ir lá dar um pau nele. E hoje em dia esse cara me respeita pra caramba. Se me vê na rua, faz questão de ir lá e me abraçar. E ainda disse para mim, na última vez que eu vi, que ele é bem distante, a última vez que eu vi, ele ainda disse assim, você é um homem de coragem. Eu não tenho essa coragem, eu admiro a sua coragem. Mas primeiro disse que ia contratar uma galera para me dar um pau. Isso. Então, irmãos, essa guerra, né? Pastor, minha casa virou um inferno depois que eu passei a ouvir as suas mensagens e tal. O que eu faço? Eu disse, meu irmão, o negócio é o seguinte, muito simples e curto e grosso. É muito difícil achar a verdade. Você achou? Já foi para o teu canto? Já achou a verdade? Não abra mão dela de jeito nenhum, porque casamento a gente pode conseguir um em cada esquina, mas Jesus, Jesus só se encontra uma vez. Amém, meu irmão? Você concorda comigo? Jesus só se encontra uma vez. Casamento? Casamento você conquista um aqui, não deu certo? Tá, conquista outro lá, toca a vida. Homens e mulheres têm um montão sobre a face da terra, mas e Jesus? É a pura realidade, é o que eu creio, é o que eu vivo, é o que eu prego, é no que eu aposto a minha vida. E tem mais, hein? Eu tenho um divórcio para te apresentar, hein? Não falo de palavras persuasivas, não, hein? Geração Jesus Cristo existe hoje porque eu tive essa disposição de sofrer a dor da separação de um filho. Eu chorava num canto, lágrimas que nem criança. Me abraçava numa almofada no desejo de abraçar o meu filho. Mas eu sabia que não podia voltar, porque se eu voltasse, poderia até ter uma igreja, mas não teria geração Jesus Cristo. Então, meu irmão, quando eu te falo as coisas, eu não falo, né? Às vezes as pessoas dizem, pastor, tu está falando porque não é contigo. Ah, pastor, se tu soubesse o vale da sombra e da morte que eu estou passando. Irmão, todo mundo tem seu vale da sombra e da morte. Ninguém tem vale mais profundo do que ninguém. Sabe por quê? Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A mão do Senhor alcança em qualquer profundidade. E Ele não nos deixa jamais ser tentados, além do que podemos resistir. Todos têm o seu vale igualzinho. Amém? Então, meu irmão, nós seres humanos somos muito facilmente destruídos. Quem aí não levou uma rosinha para casa, ungida? Quem aí nunca pegou um salzinho ungido? Quem aí nunca fez o sinal da cruz antes de sair de casa para se proteger? Não é verdade? Quem nunca fez a primeira comunhão? Quem nunca deu um charuto para a pombagira? Cá entre nós, se tem um povinho fácil de ser enganado, esse povinho somos nós. Mas graças a Deus que está escrito, né, irmão? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora já não é tão fácil nos enganar, não é tão fácil, mas Paulo ainda adverte, aquele que está de pé, vigie, cuide para que não caia, porque o diabo, vosso adversário, escreve o apóstolo Pedro, está em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Vigia sempre, sabe por quê? Porque o diabo não dorme.
Ele não dorme, ele te espreita o tempo todo. E se você deixar uma brecha, meu irmão, ele salta em cima de você com aquelas patas sujas para te levar para a mesma lama que ele habita. Aqui você vê que o povo de Israel, eles estão desfrutando de tudo. Estão debaixo da nuvem, estão diante da coluna de fogo, estão desfrutando de coisas gloriosíssimas. Eles não tem falta de nada. As faltas que eles, já estivemos analisando isso, as faltas que eles diziam ter não eram reais. Por quê? Porque está tudo dentro de um projeto de Deus. Nenhum israelita caiu de sede naquele deserto. Nenhum israelita caiu de fome naquele deserto. E o Senhor vem depois e diz assim: olha, estão vendo eu aqui, o Senhor Deus? O negócio é o seguinte: aprendam a temer a mim, porque fui eu que vos guiei pelo deserto, e eu vos deixei ter sede, e fiz a rocha dar água para vocês. Eu vos deixei ter fome, e vos alimentei com maná que os pais de vocês nem conheceram. E eu digo mais, nos 40 anos que eu guiei vocês pelo deserto, qual das roupas de vocês que gastou? Qual da sandália de vocês que gastou? Mas caramba, minhas roupas não gastam, e toma-lhe pé, minhas sandálias não gastam, caramba, e eu não sou capaz de perceber que eu estou debaixo da bênção de Deus. Sabe que esta é uma realidade? Nós seres humanos somos assim voláteis, né? Somos vulneráveis a tantas loucuras que penetram o nosso ser, porque quando estamos desfrutando da bênção, não percebemos que estamos desfrutando da bênção. Aquele ditado que dizem por aí, né? Só dá valor quando perde. É o ditado popular. E quantas pessoas realmente não são assim? Só dão valor às coisas quando perdem. Não entendem o valor das coisas que está na sua mão. Irmão, cá entre nós, por exemplo, eu estou disposto a perder qualquer coisa. Eu estou disposto, e eu até tenho medo de falar certas coisas, né? Mas eu vou falar. Eu estou disposto a sentir qualquer dor, mas eu não abro mão do ministério que Deus me deu. Eu não abro mão desse ministério. Não abro mão desse privilégio de servir a Jesus Cristo. Eu não abro mão de poder ver que pela internet milhares de pessoas estão se alimentando do que eu falo, do que eu escrevo, dos estudos que eu faço. Eu não abro mão disso, não importa a dor que eu tenha que sentir. Sabe por que eu tenho medo, às vezes, até de falar certas coisas? Que uma vez eu disse assim, eu estava ainda lá embaixo, não tinha nada, aquele chão lá embaixo, quando começamos o ministério, estava conversando eu, alguns irmãos, e eu falava assim, não me importa o que eu tenha que passar pela frente, eu não abro mão de Jesus Cristo. Nesse momento, um grande anjo atrás de mim apareceu com um livro e uma caneta dourada, anotou as minhas palavras e partiu. E lá para frente, meu irmão, isso tem se confirmado. Agora, ele levou o meu depoimento para o Todo-Poderoso. Com aquelas palavras eu estava dizendo, sabe o quê? Pode me provar, Senhor, porque eu não vou abrir mão do teu nome. E ele me provou. E é por isso que às vezes eu até tremo em dizer certas coisas. Mas uma coisa eu já sei, que mesmo que eu não fale, o meu coração testifica para o meu Deus os meus objetivos, os meus projetos, o meu propósito. Para mim não existe voltar atrás, para mim não existe retroceder, para mim não existe se curvar ao mal nem aos homens. Aqui, o povo de Israel está desfrutando de coisas tremendas, mas eles não estão percebendo. E aí queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumiu a extremidade do arraial. Então o povo clamou a Moisés, orando este, o Senhor, o fogo se apagou. E o populacho, o povo que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das coisas, das comidas do egípcio.
pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos o quê? De graça. Como de graça? Eles eram escravos. Eles não tinham salário. Que história é essa de graça? É assim, irmão. É exatamente assim que acontece quando a gente perde a visão das coisas espirituais. Nós chamamos o santo de profano e o profano de santo. Chamamos o bom de ruim e o ruim de bom. O bem de mal e o mal de bem. Olhamos para as coisas santas de Deus e as profanamos e blasfemamos contra elas. Ora, se Israel que pecou não foi isso, não chamou Jesus Cristo de endemoniado. Esse é o lapso da perda da visão. Quando perdemos a visão das coisas espirituais, quando perdemos a diretriz, quando deixamos de entender que precisamos ser guiados, quando deixamos de entender que precisamos estar nos pés do Senhor, quando deixamos de entender que temos que estar com a cara no pó, com a boca no pó, clamando por compaixão, por misericórdia. Quando deixamos de compreender que somos pó e cinza, barro amassado com os pés, nós começamos a querer achar, a projetar que sejamos mais do que o que na verdade somos. Irmão, cá entre nós, nunca deixaremos de ser vasos de barro. Nunca deixaremos. Essa é a nossa essência. Formou Deus a Adão do pó da terra. É isso que somos, pó. Agora, um pó na direção de Deus, aí ele faz desse pó um diamante, faz um rubi, faz uma safira, faz um jaspe, faz uma pedra preciosa, faz coluna no templo do seu Pai. Mas o meu entendimento tem que ser real. Eu sou um pó. Eu não sou nada, eu não presto para nada. Se Deus me usa por alguma coisa, é porque Ele tem misericórdia de mim. Eu estou de pé, eu venci, eu conquistei, é porque Ele me deu a força para vencer. Agora, o povo de Israel aqui, nós estávamos no Egito, nós comíamos de graça. Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, da cebola, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse maná. O que era mais glorioso? Os pepinos, os alhos, as cebolas do Egito, que eram conquistados com trabalho escravo. Eles recebiam isso só para que a sua mão de obra escrava não desfalecesse para o rei do Egito, Faraó. Ou o mais glorioso, na verdade, era o maná, que nenhuma outra nação conhecia, que nenhum outro povo conheceu. Irmão, a sua trilha apertada, a sua vereda estreita, tem que ser bem esquadrinhada, para você não achar que está tudo certinho dentro da sua própria visão, quando na verdade você está confundindo todas as coisas. Observa aqui que esse povo, diz a Bíblia que eles murmuraram, né? E isso chegou aos ouvidos do Senhor, porque eles reclamaram a velha história de comida, disso, daquilo, um monte de coisa. E de repente, Deus começa a consumir. Moisés intercede, eles permanecem todos vivos ali, e a visão deles vem e se atrofia a tal ponto. Nós queremos voltar atrás, nós queremos lá para o Egito, da onde nós comíamos de graça. Se eles voltassem para o Egito, eles iam comer de graça, eles iam ser escravos de novo, e pior do que da primeira vez, com toda certeza. Agora, eles vêm e comparam. Lá nós tínhamos melões, nós tínhamos alhos silvestres, nós tínhamos pepinos, melões, cebolas, e agora sabe o que é que nós temos? Nós temos esse maná aí. Em outras palavras, nós temos esse negócio aí. Isso aí que Deus nos tem dado. Tem muita gente
que não valoriza o que tem dado por Deus, mas valoriza aquilo que o seu próprio trabalho escravo conquistou. De graça agora eles estão tendo o maná, que é a bênção de Deus, isso que está descendo de graça para eles. Mas eles estão fazendo menção daquilo que eles conquistaram com seu trabalho escravo lá no Egito. Você sabe que tem gente que está tão acostumada a ser escravo, que quando come do fruto da liberdade não reconhece? E você sabe que muita gente que veio para a geração Jesus Cristo está exatamente incluída nesta palavra? Veio tão escravizado de outras igrejas, tão pisado, tão surrado, tão humilhado, tão enganado, iludido, uma oportunidadezinha, uma bíbliazinha de pastores que não são pastores, conversa nenhuma, pastores por aí totalmente lendo até Bíblia de cabeça para baixo, mentindo para o povo, pastor que nem sabia ler. Alguém decorava um versículo para ele, ele abria a Bíblia lá, citava aquele versículo decorado, até que um dia alguém percebe: ei, pastor, sua Bíblia está de cabeça para baixo. Aí descobre que o pastor é analfabeto, porque não era pastor, não pelo fato de ser analfabeto, é pelo fato de não ser mesmo pastor, não ter chamado. Porque Deus pode chamar um analfabeto, qual o problema? Quem disse que não? Quem sou eu para dizer que não? Agora, as pessoas vêm surradas, enganadas, oprimidas, aí chega na geração Jesus Cristo: não, irmão, aqui você não precisa dar o teu tudo, aqui você tem que orar, você tem que crescer na graça e no conhecimento. Aqui você tem que conhecer a verdade para que você seja liberto. Ah, mas eu não tenho que fazer acontecer, me sacrificar. Não, o sacrifício é de Jesus, você tem que agir pela fé. Entra nas fornalhas que Ele te coloca para entrar. Atravessa os vales que Ele te colocar para atravessar. Mas não cria vales, não cria fornalhas, não cria temas de sofrimento para você. Não é o teu sacrifício que te dará a vitória, é o sacrifício de Cristo que te dá a vitória. Isto é a geração de Jesus Cristo, uma fonte de libertação, de entendimento. Mas aí as pessoas estão vivendo exatamente como aqueles estão falando: nós queremos o fruto do nosso trabalho escravo. Tinha um pastor aqui embaixo, um tal de Francisco, que agora se convenceu que não é pastor, já abandonou a igreja, vendeu a igreja. E esse cidadão, para iludir o povo, vivia carregando a meia dúzia de membros que tinha lá para um monte. Vivia nisso, toda semana tinha um monte, e ele levava as pessoas, arranjava os carros, botava a pessoa para dentro dos carros e levava, e ali ficava iludindo. E as pessoas chegavam no monte, dizia que viu brasa, dizia que viu... Ninguém via nada dentro da igreja, só via no monte. No monte viu o anjo, mas dentro da igreja não via nada. Viu uma luz no monte, mas dentro da igreja ninguém nunca viu nada. Ora, Jesus Cristo edificou a sua igreja. A glória de Deus tem que se manifestar na igreja, porque ela foi fundada com o sangue de Cristo. Mas ninguém vê nada na igreja. A igreja se reúne e ninguém vê nada. Tem que ir para o monte. E ele iludiu. E essas pessoas, quando ouviram a voz da restauração, me deram um título: o maluco. Tem pessoas que são assim, só conseguem viver debaixo do chicote dos egípcios. Quando vem a liberdade, criticam. Teve umazinha que veio por aqui no começo, ainda quando estávamos virados com o púlpito para lá. Veio lá surrada de batista, veio surrada de assembleia. Quando chegou aqui se deparou com a liberdade que realmente, como Paulo diz, né? Eu temo que alguns vos desviem da liberdade que há em Cristo Jesus.
Chegou aqui, viu essa liberdade, viu essa grandeza, viu a manifestação de Deus, aí saiu daqui falando mal. Não, o Tupirani lá, ele tem a ideia dele. Não quer dizer que a gente tem que pensar igual a ele. Irmão, ninguém tem que pensar igual a mim. Todos temos que pensar igual ao Espírito Santo. E se ele estiver falando, não adianta fugir. Você vai ter que pensar igual a mim. E tantos, teve uma outra cidadã que vinha para cá, essa mulher, ela dava por semana R$800 por aí para a Universal. Quando chegou aqui, e a sua casa prosperou, o seu dinheiro rendeu, porque eu não explorava, não pedia nada dela, ensinei o caminho da verdade, pois quando de repente, saiu daqui, falando mal de todo mundo. São pessoas que só conseguem viver debaixo do chicote, são pessoas que só conseguem viver na escravidão. Tem pessoas que não reconhecem a bênção do Senhor, não reconhecem o maná, a grandeza do maná. Às vezes as pessoas olham para a diversificação do mundo, é o alho, é a cebola, são os pepinos, são os melões, e mais aqui, o que eu tenho de Deus? Eu só tenho o maná. Meu irmão, não importa que você tenha milhões de coisas, o que faz diferença na sua vida é a bênção de Deus. Não são muitas coisas que vai te engrandecer, mas uma só. Quantas vezes nós já entramos neste lugar, e eu no começo da oração eu digo: Deus, eu não venho aqui te pedir ouro, não venho aqui te pedir prata, eu venho te pedir que nesta noite o Senhor nos conceda uma palavra. Quantas vezes já orei isso aqui? Isso não é demagogia, é realmente isso. Se Deus nos der uma palavra, ganhamos o dia, ganhamos a semana, ganhamos a vida. Mas tem pessoas que só conseguem viver debaixo de jugo. E ainda interpretam as coisas totalmente erradas. Lá no Egito nós comíamos de graça. Como que comia de graça? Comia debaixo do chicote, trabalhava até altas horas da noite, tinha que ficar amassando barro o dia todo para fazer tijolos para os egípcios. Agora, porém, seca-se a nossa alma, nenhuma coisa vemos, senão este maná. Era um maná semelhante ao coentro, aparência semelhante ao bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia. Moinhos, faziam bolos, etc. No verso 9, quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, este também caía o maná. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. O que a Bíblia diz? Que Deus dá o pão aos seus amados enquanto dormem. Sequer tinham que trabalhar ou apresentar qualquer coisa pelo maná que Deus os dava para sustentação gratuita. Não tinham que fazer nada, eles estão dormindo, pela manhã se levantavam e iam colher do seu alimento, e faziam bolos e faziam o que soubessem fazer, podia fazer, se não comia até puro, comia assim, de graça, catando das folhas das árvores. Cadê o valor a isso? Não tinha valor a isso. A mente deles está voltada para onde? Está voltada para o Egito, para um tempo de escravidão. Tem pessoas que não conseguem entender o que ficou para trás e o que está para frente. Tem pessoas que não são capazes de compreender que coisas que ficaram para trás, ficaram para trás. Paulo diz, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nós temos, irmãos, que aprender a olhar para o que vem pela frente. Quando Deus se move nas nossas vidas e nos coloca em uma nova situação, acabou-se, o passado não existe mais. Se algum membro da geração Jesus Cristo hoje voltar para trás, já era.
Se algum membro da geração Jesus Cristo hoje se tornar membro de uma igreja batista, ele cavou a sua sepultura. Se tornar membro de uma igreja assembleia, cavou sua sepultura. Se tornar membro de qualquer outra igreja que não tenha o selo da restauração, cavou a sua sepultura. Não existe mais o passado para você, só existe o futuro. Irmão, eu não pago um preço só pela minha vida, não. Eu pago o preço pela sua. Sabia você que se geração Jesus Cristo, como muita gente, como multidões aí, desejam ver a geração Jesus Cristo fechada, aniquilada, você sabe que se eu pisar na bola, se o púlpito da geração Jesus Cristo fracassar, você está arruinado. Imagina você chegando dentro de uma Assembleia de Deus e dizendo: pastor, me aceita aqui como membro. E ele dizendo assim: de onde você vem? Eu venho da geração Jesus Cristo. E ele vai dizer: agora tu quer vir buscar abrigo aqui? Você seria massacrado, você seria humilhado, espizinhado. Agora eu tenho uma notícia para você, meu irmão, que é verdadeiro, que quer andar na luz, pode ficar tranquilo, porque esse púlpito aqui não conhecerá a queda. Aleluia. Aleluia. Pode ficar à vontade, zombe e escarnece dos inimigos, porque eu tenho o selo de Jesus Cristo para desfazer as obras do diabo, e não abro mão daquele que me chamou. Esse púlpito vai estar de pé, você não será humilhado desta forma jamais. Tu nunca vai precisar de uma assembleia, de um batista para congregar, nunca vai precisar, porque eu vou ficar de pé até o fim. Eu sou obstinado em servir a Jesus Cristo, e não o sirvo com minha própria inteligência e com as minhas próprias forças. Eu sirvo me trancando no meu quarto e ouvindo a voz dele. Fica tranquilo. Agora, tem pessoas que não entendem isso. Tem gente aqui dentro que está pensando: se eu sair daqui, para onde eu poderia ir? Eu tenho uma resposta para você, meu irmão. Para o Caju. Sabe onde é o Caju? O cemitério ali, ó. Tem um cemitério ali chamado Caju. Se você sair daqui, só te resta esse lugar, o cemitério. Porque quem vem para cá, meu irmão, é um salto para o futuro. Quem vem para cá é um salto à frente. Quando no começo desse ministério, bem no comecinho, estávamos recentemente fundando a geração de Jesus Cristo, foi quando eu conto aquela experiência aqui, em que Deus mostrava eu andando por um caminho, e à medida que eu ia andando, o chão atrás de mim, ele ia desaparecendo, e o Espírito Santo dizia claramente: o teu caminho é um caminho sem volta. Por isso eu te digo, irmão, fica tranquilo, eu não volto atrás. Uma vez, no mesmo período também, eu estava pregando e um profeta via um raio batia em mim e eu sumia, e o raio vinha de novo, eu aparecia, o raio batia, eu sumia, o raio vinha de novo, eu aparecia, e um profeta me entregou a seguinte palavra: assim te manda dizer o Senhor: se tu vieres a te desviar nesta terra da obra que Ele tem contigo, nem o diabo toca em você, o próprio Deus te mata, acaba contigo. Ele não te deixa viver nem desviado nessa terra. Se você se desviar, você não fica nessa terra, Ele te mata, e não é nem o diabo que vai tocar em você, Ele mesmo que vai acabar contigo, Ele mesmo que vai te matar. E eu dizia assim para o profeta, brincando: pode ficar tranquilo, que esses planos eu não tenho de me desviar do caminho do Senhor. Irmão, você não está numa igreja onde tem um pastorzinho jovem, oba-oba, querendo fazer da igreja um cabide de emprego, ou uma fonte de curtir a vida, como tantos tem por aí. Tem pastores por aí que possuem aras de cavalos puro sangue, cavalos importados, pastores e empresários. Irmão, eu não sou empresário, eu sou só pastor.
A minha missão é só essa: pastorear o povo que vai adentrar pelo martírio e pelo arrebatamento. A minha missão é só essa. Eu queria abrir uma empresa assim para gerar emprego para pessoas, membros da igreja, e eu clamei por isso durante anos e já desisti. Falei: Deus, se tu me permitires, eu tenho conhecimento para fazer isso, eu sei as fontes, eu sei como, eu vou abrir uma empresa. Deus, eu não quero 1 centavo dessa empresa, vai ser só para gerar emprego para o teu povo. Mas o Espírito Santo tem dito: não, eu te quero só no púlpito. Mas eu não vou nem me envolver. Não, a tua missão é só pregar, escrever, fazer estudo. Essa é a tua missão, mais nada. Tocar, cantar, compor, eu te quero só no púlpito. E tem pessoas, irmão, que vêm para cá e não vê a diferença do que eu sou para o que os outros são. Tem pessoas que vêm para a geração de Jesus Cristo e não conseguem entender o que Deus fez com que eles deixassem para trás. Sabe, meu irmão? Se você entender o que é a geração de Jesus Cristo, você vai olhar para os lugares por onde você um dia passou e sabe o que você vai dizer? Desta água eu não beberei jamais. É o que eu digo toda vez aqui, meu irmão. Que os meus inimigos me ouçam. Geração Jesus Cristo só sai da terra quando a igreja for arrebatada. Podem tirar o cavalinho da chuva, podem fazer macumba, podem se juntar com o Estado, com o político, podem subir os montes. Meu irmão, tem crente subindo o monte para pedir a minha desgraça, o fechamento da geração de Jesus Cristo. Eles estão perdendo tempo e a vida deles. Esse púlpito é de pedra, não é à toa, meu irmão. Tem pessoas que não entendem o marco, a nova era que nós trouxemos à existência pelo Espírito Santo. Nós dividimos a história do cristianismo em antes e depois. Quem ouve geração de Jesus Cristo, quem ouve a voz da restauração, tem uma espada atravessada na sua garganta, no seu peito, no seu coração. Sabe que tem a verdade que lhe acusa dia após dia, implantada sobre a terra. Não querem aceitar e a espada fica lá. Enquanto nós estamos de pé, a espada fica lá, catucando eles. Por isso eles querem o nosso fim. Por isso. Outro dia eu estava até pensando em fazer uma brincadeira. Eu vou botar no Facebook assim: Pastor Tupirani morreu. Só para brincar, para ver o que vai acontecer. Irmão, vai ser que nem dia de Natal. Vão mandar presente uns para os outros, vão soltar fogos, vão festejar, vão dar festa, vão criar bolo de aniversário. Mas que eles podem perder a esperança. A minha vida é longa e tem mais. Eu tinha dito aqui nesse ministério que eu tinha um determinado tempo de vida. Esse tempo de vida foi aumentado, hein? Foi aumentado esse tempo de vida. Foi aumentado, esse tempo de vida foi aumentado. E a unção também está sendo aumentada. Que os meus inimigos fiquem sabendo que eu não ando com segurança, eu não ando com carro forte, eu não uso armas, porque eu sirvo Deus vivo. Agora, irmão, tem que reconhecer o mundo que você viveu. Olha para trás. Quer sentir de perto? Volta lá. Volta lá na igrejinha batista de onde você era. Volta lá na assembleia de onde você era. Volta nesses movimentozinhos pentecostal que tem por aí de engano. Onde você chega com teu filho, o pilantra chamado pastor, mete logo teu filho na bateria. Mete logo você num cargo. Existe uma igreja chamada Igreja Batista de Getsemane, de um tal de Jorge Linhares. Todos os membros daquela igreja têm um cargo, todos! Todos os membros daquela igreja têm um cargo. Pessoas que sequer sabem João 3,16,
sequer, sabe, em Gênesis 1:1, eles colocam como diácono, como presbítero, como auxiliar, até crianças de 12, 13 anos, são líderes de jovens. Meu irmão, você acha que isso é igreja? Isso é um mercenarismo, aquilo não passa de um pilantra. Olha a diferença de geração de Jesus Cristo, que para você assumir alguma coisa aqui dentro, você tem que dar o teu sangue. Para você pegar numa vassoura e varrer aqui dentro, você tem que ser muito bom. Olha a diferença. Quer voltar atrás? Pode voltar. Lá não tem vassoura para você não. Lá tem púlpito, lá tem microfone, lá tem violão. Para você tocar em alguma dessas coisas aqui dentro, você tem que deixar o couro na estrada. Olha a diferença do que é isso aqui para o que é lá fora. E o povo de Israel não viu a diferença do que é estar aos cuidados de Deus e o que é ser escravizado lá no Egito. Lá no Egito nós temos isso tudo aqui, e com Deus nós só temos esse negócio aqui, ó, só esse maná aqui. E no verso 10, então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Irmão, aquele povo foi tão horrendo, que o resultado foi esse aí, ó. Moisés se sente, como diz no verso 14, eu sozinho. Moisés se sente sozinho, numa congregação. Diz no verso 21, respondeu Moisés: 600.000 homens de pé. É este povo no qual eu estou no meio deles. 600.000 homens. E Moisés está dizendo o quê? Eu o quê? Eu sozinho. Você sabe como é difícil Deus achar alguém para ajudar? Você sabe como é difícil para Deus achar alguém verdadeiro? Ou melhor, não vou nem dizer é difícil para Deus achar. Vou inverter. Você sabe como é difícil alguém conseguir passar nos critérios de Deus? Moisés está dizendo: eu sozinho eu não posso levar esse povo, eu estou sozinho. Mas olha, tem 600.000 homens, mas Moisés, eu estou sozinho. Aí Deus diz assim no verso 16, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel. Aí quando Deus faz aquela operação, para Moisés não desfalecer, Deus consegue achar no meio de 600.000, arranja 70 homens lá, e lança o Espírito da sabedoria, o Espírito Santo sobre a vida daqueles homens, faz uma operação para dar refrigério a Moisés, que tem que carregar uma multidão. E como que Moisés está se sentindo? Sozinho. Eu não aguento mais, Deus. O que Moisés pediu? A morte. Moisés pediu a morte. Era um povo que a vida desse povo era reclamar. Eles não conseguiam entender o antes e o depois das suas vidas. Irmão, eu te pergunto, geração Jesus Cristo, você tem entendido o antes e o depois da sua vida? Você tem entendido o que este púlpito tem feito na sua cabeça? Pessoas que estão aqui dentro só pensavam em dinheiro.
Pessoas que estão aqui dentro só tinham esperança se vissem a sua carteira cheia e a sua conta bancária com cifras. Será que esse púlpito tem tido valor na sua vida? Em que hoje você realmente pode dizer, não importa o meu amanhã, importa que o amanhã de Deus na minha vida vai se levantar. Será que a sua cabeça mudou? Nós temos pregado que temos a mente de Cristo. Nós temos pregado que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós temos pregado que Jesus ensinou, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Será que você tem entendido o seu antes e o seu depois? Quando você estava nas outras igrejas, os projetos eram, irmão, vamos orar para Deus abençoar, para Deus abrir porta de emprego, para Deus te dar recurso, para você ter dinheiro, para você estar bem arraigado no planeta, para você estar bem fundamentado. Mas Jesus disse, não, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Você entende as novas informações que chegaram até a sua vida? Você consegue compreender? Ou será que essas informações passaram desapercebidas por você? Será que você realmente tem entendimento do que você era para o que você é? Como você chegou aqui com medo da mandinga, da bruxaria, da feitiçaria? Como você chegou aqui com medo dos assaltos, das balas perdidas? Olha se a mão de Deus tem sido ou não tem sido sobre a tua vida. Você consegue perceber as mudanças que têm acontecido na sua mente e nos seus caminhos? No próprio verso 18, o Senhor fala, dize ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne ao comer? Veja bem, é o que nós temos feito aqui nesse ministério. A carne é secundária, mas a santificação é primária. Santificai-vos, vocês querem carne? Santificai-vos, vocês querem o bem-estar, vocês querem o melhor da terra? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Essa é a regra de Deus. Mas o que eles queriam? Eles queriam tudo do jeitinho que eles queriam, na hora que eles queriam, não discerniam de forma alguma entre o antes e o depois. A mesma mente que eles vinham do Egito, as mesmas ambições, tudo ainda estava na cabeça deles. O que eles estavam pensando? Eles estavam pensando nos melões, eles não tinham ideia mais das chicotadas, eles não tinham mais ideia do sacrifício, de gente que foram mortas debaixo das pedras. Eles facilmente esqueceram o passado deles. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, o meu combustível não é só o meu futuro não, que Deus tem revelado, que tem coisas lá no céu que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem. Não são só essas coisas que me motivam não, eu anseio essas coisas, mas eu também sei olhar para trás e ver a lama da qual eu vim, e ver a escassez da qual eu vivi, e ver o pão das dores pelo qual eu passei, e ver as humilhações pelas quais eu tive que trilhar, e saber muito bem que se não for ao Senhor eu teria me tornado preso aos dentes dos meus adversários. E aqui o povo está trazendo a lembrança do passado, mas não se projetando para o futuro. Eles estão trazendo em memória as coisas do passado e estão querendo voltar ao passado. Não, meu irmão, quando eu olho para o meu passado, é para mim correr e saltar para o futuro. E você, lembra agora do teu passado? Olha para trás. Sabe como é triste rezar uma missa para os mortos? Levar as crianças para serem batizadas nas mãos de um pedófilo, de um homossexual? Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Muitos jovens hoje, adultos, são estupradores, são pedófilos e são assassinos. São assaltantes e usam armas, são traficantes.
São viciados porque um dia estiveram na maldição das mãos de um padre. Estiveram sendo batizados dentro de um terreiro de macumba por um pai de santo homossexual possuído por uma pombagira. E o resultado da vida dessas criancinhas hoje são os grandes assassinos que nós vemos na sociedade, porque desde cedo foram amaldiçoados e influenciados pelo mal, por Satanás. E tem muita gente que não entende o seu antes e o seu depois, que chega diante da glória do sangue do Cordeiro de Deus e não valoriza e brinca e pisa no sangue de Cristo. Não tem noção do que está fazendo com a sua própria vida, com a vida dos seus filhos, com a sua geração. Irmão, eu estou mudando toda a minha geração. De mim para frente, meu irmão, é só glória que está proposta. Eu vim do espiritismo, vim do catolicismo, vim de horror, vim da fome, vim da humilhação, mas depois de mim, após mim, isso não existe mais. Eu mudei a história da minha linhagem, eu mudei. E tem mais, eu digo para você, como disse Amós, eu não era profeta nem filho de profeta, mas o Senhor se manifestou a mim e disse: vai, profetiza ao meu povo. Como você está olhando, meu irmão, o seu passado e o seu futuro, o que você tem valorizado, como você tem se comportado, o que você tem feito com cada palavra que você tem ouvido? Cada seminário desse que tem sido gravado, você tem ido lá na internet, tem ouvido de novo, tem orado, você tem zelado pela sua vida espiritual mesmo? Ou você está sendo que nem aqueles que entram para rezar uma missa e vão para casa? A mesma coisa muitos fazem assim nas igrejas evangélicas, entram para assistir um culto, depois vão para casa, e tem crente que é verdadeiro telespectador mesmo. É só alguém que entra para assistir mesmo, não participa de nada, não se envolve com nada. Na hora do louvor não canta, na hora da oração não ora. Na hora da palavra não para meditar, não para pensar. Tem crente que é assim mesmo, é um mero espectador da situação. O que você tem feito com a sua vida? O seu antes e o seu depois são realmente diferentes? Bom, para nós concluirmos, diz aqui no verso 25: então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade, o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhes. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúme por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse do seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Qual era o desejo de Moisés? Quem dera que todo Israel fosse profeta, e que Deus lhe desse do seu espírito. Esse é o desejo de um homem. Proíbe-los? Não. Repreende? Não. Quem dera que Deus, todo Israel fosse profeta, que Deus lhe desse do seu espírito. Mas quem é esse povo que Moisés está querendo sustentar? Quem é esse povo que Moisés quer que seja profeta, que tenha o espírito do Senhor? Esse é o mesmo povo que por tantas vezes quis matar Moisés a pedradas. Mas até aqui nos tem ajudado o Senhor. Amém, irmãos? Amém.
É uma bênção e Deus está mandando entregar para a Dayana. Deus vai te abençoar, minha irmã. Na audição, Ele vai te dar um ganho de 10% na tua audição, na percepção auditiva, para você poder ouvir melhor a música e pegar as notas musicais de ouvido. Deus está te abençoando nessa área. Deus quer dar uma bênção coletiva para a igreja, nas cordas vocais. Deus está abençoando nas cordas vocais. Aleluia, Deus. Ele é curar a corda vocal. Quem tiver problema de calo vocal, problema de rouquidão na garganta, tudo relacionado às cordas vocais, Deus abençoa nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Agora uma palavra. Como é o nome dele, irmão? Marcelo. Marcelo, Deus está mandando te entregar um versículo da Bíblia, lá em Lucas, capítulo 9, versículo 62. E ele ainda diz assim: lembra da mulher de Ló? E olhou para trás e virou uma estátua de sal? Mas o versículo diz assim: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Essa palavra é para você meditar, meu irmão. Até aí o Senhor falou. Amém.